Capítulo 101. Lena caminhava ao lado da irmã com passos lentos, mas firmes. Em cada uma das mãos, havia uma cesta cheia de roupas pertencentes à vasta equipe doméstica. As roupas de soldado haviam ocupado a maior parte do dia, cheiravam a suor e, frequentemente, as muitas gotas de sangue acumuladas, mas nenhuma delas preferia reclamar. Enquanto caminhavam pelos longos corredores de obras de arte caras, a pequenez inata de si mesmas ganhava forma física na natureza da propriedade que a cercava. O cabelo branco de Strain permanecia firmemente preso no coque que a irmã havia prendido, e ao lado dela, o coque de Lena balançava um pouco. Lena fez um trabalho melhor, preciso consertar isso logo, lembrou a si mesma e torceu o nariz enquanto se aproximavam do ponto de entrega da roupa suja. Pelo menos não estamos no banheiro, murmurou quando chegaram à alcova e despejaram a primeira cesta sobre a rampa. É melhor do que... Lena fechou os olhos com força. Pelo menos estamos com aquele que... Bem, ele se foi. Lena terminou a frase. Eram mais palavras do que ela costumava dizer em um dia inteiro. Strain estendeu a mão e tocou o ombro da irmã gêmea. Ela é legal com a gente. Mas ela não é mãe nem irmã. Lena completou o pensamento. Mas não há outro lugar para ir? Strain completou. Mas talvez, possamos aprender? Lena fez a pergunta em grande parte retoricamente. Suor, ou suor limpo? Sim, quando ela voltar, perguntaremos. Strain concordou, e as gêmeas levaram suas cestas vazias embora. Lodira, você está falando sério? Perguntou o príncipe Rajen com uma voz tão suave que ele sabia que teria que aproximar o rosto do ouvido dela para que ela o ouvisse. Ela assentiu assustada. Eu não dei a luz para o ministro Umen, não dei a luz pelo meu marido, nenhum filho, então não tenho direito à herança dele, quando eles dispensarem essas coisas. O melhor que posso esperar é recuperar meu dote, e acho que gastei isso. Mas seu pai... O príncipe Rajen parou no meio da frase. Lodira lhe deu um sorriso minúsculo e amoroso, que tremeu apenas um pouco. Você sabe o que ele sente por mim e, além disso, mesmo que me amasse muito, minha casa nunca foi uma das grandes, nem mesmo naquela cidadezinha. Duvido muito que ele acredite que eu não fiz isso, mesmo que acredite, você conhece aquele velho rabugento, ele não vai se importar, já basta que eu pareça culpada. Sem filhos, assassinato, sem dote, me diga você. Raji, me diga você, o que vem a seguir para a bela condessa Lodira? O príncipe Rajen não tinha uma resposta que a deixasse feliz. Poucas opções lhe passaram pela cabeça. Ela poderia ser usada como tributo ao Stlaumo, uma mulher e um tributo real poderiam salvar muitos, ela poderia encontrar um futuro como cortesã de alta classe com seu treinamento, mas com a suspeita não apenas de assassinato, mas de massacre sobre sua cabeça? Se tivesse passado por uma experiência militar, poderia se lançar em aventuras, mas já passou dessa chance de ser mais do que um constrangimento. Se seu pai tiver dívidas, ela poderia ser renegada e vendida como criada para uma casa de alta classe. As possibilidades lhe passaram pela cabeça, variando de ruins a péssimas. A voz musical de Lodira era amarga e rachada, fria e realista. Certo, apesar da minha frivolidade, meu príncipe, não sou tão estúpida quanto as pessoas pensam. Lodira cobriu as mãos que cobriam uma das suas ao se virar para encará-lo. Eu sei como essas coisas são. A menos que você encontre alguém que não se importe com o fato de eu não ter conseguido gerar um herdeiro e que não se importe com o fato de eu ser suspeita de massacrar a família do meu marido? Estou perdida. Existe dinheiro suficiente no mundo para isso? Eu não sei, eu não sei, mas vou pagar o seu dote, do meu próprio bolso, e enviar uma carta ao seu pai explicando que você é inocente e me oferecendo para pagar o dote por você. Não vou deixar isso acontecer, eu prometo. Eu perdi Sobela. Não pude fazer nada por ela, não pude ajudá-la, mas pelo menos posso fazer isso, se eu tiver que te perder também. Prefiro que seja assim, para outra cidade, para outro homem, se for preciso. Rajen sussurrou para ela e pressionou seus lábios nos dela. Não foi um beijo apaixonado, nem para inspirar bardos ou canções, mas foi sincero, e naquele momento, era tudo o que Lodira queria. Já ouvi histórias sobre isso. Sobela respondeu ao comentário de Nua. O Império Tlaumo restringe severamente as viagens, é preciso obter um passe em um dos postos oficiais de fiscalização para ir a qualquer lugar além dos seus limites de trabalho.
Os comerciantes recebem passes especiais, mas não existem muitos. Nua refletiu sobre isso por um momento enquanto elas esporeavam o cavalo. Como você descobriu isso? Perguntou Nua com uma sobrancelha levantada. Contrabandistas capturados, principalmente, eles aprendem um pouco com seus contatos na fronteira. Às vezes, contrabandistas são pegos sem precisar contratar mercenários incomuns. Sobela esboçou um sorriso ao responder, mas Nua apenas grunhiu, aceitando a resposta. É assustador, disse Nua. Depois de uma hora, havia várias estradas que levavam para longe da vista, algumas para dentro de florestas, algumas ao redor de colinas, algumas pareciam se estender em direção a montanhas sem fim. Você está certa, Sobela disse, acima do som do cavalo trotando, pássaros voavam e ocasionalmente pequenos animais passavam correndo, veados, lobos e outras criaturas ocasionalmente saltavam por algumas das gramíneas mais altas por onde passavam. Nua bombardeava Sobela com perguntas sobre sua vida e desviava das que lhe eram feitas. Minha vida não é nada interessante, nunca me casei, não tenho filhos, não tenho amantes, só trabalho, trabalho e mais trabalho. Cada vez que lhe faziam perguntas, ela simplesmente as voltava para a elfa-demônio que a acompanhava. E assim foi até que a longa estrada deserta os levou à vista de uma aldeia. Sobela enfiou a mão na sela e tirou um pequeno objeto em forma de crânio com um tubo saindo do topo. O crânio era preto e não exatamente como o de um humano ou elfo, mas era uma aproximação próxima do mesmo. A elfa-demônio posicionou os lábios delicadamente ao redor do tubo que subia perto da parte de trás da cabeça e soprou enquanto seus pulmões permitiam, e de sua abertura não saiu um grito de batalha, mas um lamento, como o de uma alma perdida, um grito de morte, como o de uma mulher sendo assassinada. Um estrondoso rufar de tambores as alcançou pouco depois, e Sobela parou de soprar e guardou o pequeno objeto. As histórias deles dizem que o som que ele faz é o mesmo que o tributo faz quando morre. Sobela respondeu à pergunta não formulada e então voltou a abraçar a elfa da floresta para se apoiar. Os olhos aguçados de Nua captaram a assembleia de homens-fera, que erguiam uma grande canga sobre a entrada por onde Nua teria que passar para entrar. Havia uma variedade de homens-fera desta vez, não apenas homens-urso, mas homens-gato, homens-rato, homens-hiena e homens-pássaros de vários tipos. Ela cavalgou entre a fila que eles formaram para permitir que ela e Sobela entrassem, e teve sua primeira visão da arquitetura dos homens-fera em uma situação de vida. Os edifícios eram, no geral, bastante simples, eram grandes blocos de pedra, cada um com aproximadamente a altura da cintura, alisados e encaixados quase perfeitamente. As casas eram grandes, condizentes com o tamanho dos ocupantes, tornando a vila, mesmo à primeira vista, várias vezes maior do que uma humana, embora ela tenha notado que, mesmo com as estradas largas e abertas, a área era muito limpa, muito bem organizada. Até uma vila é tão organizada? Isso a fez repensar sua impressão inicial dos brotos. No topo de algumas casas, havia o que pareciam ser casas extras, feitas de materiais combinados, madeira e barro, que se dobravam formando uma ponta no topo. A fila de aldeões terminava com um homem-pássaro. Ele era um homem-águia orgulhoso e enfeitado, com olhos aguçados e um bico longo e curvo. Ele se movia muito lentamente, caminhando em direção a eles de forma constante, balançando sobre suas patas com garras. Ele parou logo depois do fim da linha, de modo que Nua o confrontou no mesmo instante em que ele parou. Sou Nua Kalen Aivenor, comandante mercenária, nativa do Império a Oeste, servindo a serviço do príncipe de Pazem, levando seu tributo à capital Tlaumo. O pássaro soltou um grasnido que poderia ter sido uma risada, uma expressão de prazer ou apenas algo que fez antes de falar. Suas asas estavam bem fechadas contra o corpo. Tinha um torso humanoide com braços longos e musculosos, coberto de penas negras que contrastavam com a cabeça branca. Os braços tinham aparência humana, mas terminavam em garras em vez das mãos tradicionais. Quando falava com um tom agudo e rico ao final de cada palavra. Bem-vindos à Vila Faustin, tributo ao Imperador. Seus olhos penetrantes e duros diziam que as boas-vindas proferidas não eram: vocês podem comprar os suprimentos que desejarem ou aceitar o presente da comida da vila. Vocês devem chegar à presença do Imperador em boas condições. No entanto, estão proibidos de sair antes do nascer do sol. Vocês ficarão para o banquete,
residindo nos aposentos que lhes foram atribuídos. Não é obrigatório nem esperado que compareçam, mas permanecerão em seus quartos, depois, partirão amanhã, alguma. Pergunta? Dadas as circunstâncias, você é muito educado, não ameaça me comer, não ameaça me despedaçar ou se oferece para tomá-la em meu lugar? Nu ergueu a sobrancelha, a testa dourada brilhando à luz fraca do sol distante. Você vai morrer de qualquer jeito, não me custa nada ser educado, não nos julgue com base na sua experiência com aqueles ursos idiotas na fronteira, eles são um povo excepcionalmente idiota, eu, pelo menos, os considerarei sortudos se um dia não forem rebaixados ao mesmo status que o povo vaca. A águia grasnou com humor, e aqueles que ouviram a zombaria se juntaram, à sua maneira. Entendo, bem, não precisamos de nada, então nos levem para o nosso quarto esta noite. Nua respondeu enquanto Sobela apenas olhava com olhos vermelhos e sólidos, bem abertos, embora ela não tivesse pupilas, e Nua não pudesse ver seu rosto, ela podia sentir o olhar penetrante atrás dela. Gorgus, o homem-águia que parecia estar no comando pronunciou o nome, e um homem-rato rompeu a linha e caminhou arrastando os pés até o seu lado, ajoelhou-se com o rosto comprido voltado para baixo, mas olhou para o par montado com um olho roxo e penetrante. Levem-nas para o quarto delas, ordenou o homem-águia, e Nua inclinou a cabeça educadamente, ainda que sem agradecimentos, e seguiu a cavalo enquanto o homem-rato corria à frente delas. O cheiro da saliva e o som dela pingando disseram a Nua e Sobela que o banquete que estava por vir era muito aguardado, e a sensação dos olhos penetrando suas costas disse a Sobela, no fundo da alma, que elas invejavam a carne do imperador. Ela fez a única coisa que podia, agarrou-se à sua acompanhante. O prédio para onde foram conduzidos não era nada digno de nota, apenas simples cubos de pedra grandes empilhados uns sobre os outros, e, curiosamente, um pequeno buraco atravessava o grosso cubo de pedra que servia de janela. Uma porta pesada estava no lugar. Nua não deixou de notar que a porta de aço tinha uma fechadura por dentro, mas não por fora. O telhado do prédio tinha a forma de uma pirâmide, com cubos de pedra individuais empilhados sobre o vão. O interior, no entanto, era grande o suficiente para muito mais do que apenas as duas. Tão grande que Nua decidiu desmontar e simplesmente levar o cavalo para dentro, passando pelo homem-rato tagarela que torcia suas pequenas mãos na frente do corpo. Ele a olhou de cima a baixo como se ela fosse uma refeição, mas Nua escolheu ignorá-lo. O cheiro da sala grande era de mofo e, francamente, um pouco úmido, como se muito suor e outros fluidos corporais tivessem sido expelidos para dentro e nunca tivessem sido totalmente limpos. A porta está trancada por dentro, saiam de manhã, caso contrário, fiquei em casa durante o banquete. O homem-rato reiterou as últimas ordens do homem-águia e saiu correndo. Nua bateu a porta atrás deles e trancou o ferrolho. Os sons lá fora alcançavam facilmente: troncos, lenha sendo cortada, água sendo despejada, faíscas e o acender de chamas. Inúmeras vozes se ergueram em júbilo. O som agudo do que deviam ser os jovens homens-fera chegou aos seus ouvidos. Era como qualquer outro festival de aldeia. Sobela se encolheu no canto mais distante da janela. Ela envolveu as pernas com os braços e as puxou para perto dos seios. Nua sentiu os olhos vermelhos ao virar as costas e olhar na direção da luz que entrava pela janela na casa comunal. O cheiro chegou logo depois. Carne assada, carne fervida, carne assada no espeto, e algumas delas cruas. O cheiro de sangue no ar era forte, e a fumaça de fora se infiltrava. O vento não soprava para cá antes. Não é acidente. Estão usando magia para espalhar o cheiro até aqui, para torturá-la. A compreensão de suas intenções era francamente clínica. Nua, no entanto, olhou fixamente para a janela, e a lembrança era nítida e tão real como se estivesse presente. Sua raiva era fria, e ela guardou tudo na memória. Cruzando as mãos atrás das costas, ela podia sentir a elfa-demônio ali no canto quando o cheiro atingiu suas narinas. E a única coisa que ela pôde fazer foi desviar o olhar e enterrar o rosto nas mãos escuras. Quando Nua teve certeza de que a memória estava gravada, ela se virou e foi até a elfa-demônio escondida no canto. Nua se agachou diante de Sobela e estendeu a mão para confortá-la. É horrível, é pior do que eu pensava. Aqueles são o nosso povo lá fora, alguns deles pelo menos, e outros, de seus ranchos, adultos e jovens. Foi para isso que as estrelas criaram o nosso povo.
Foi isso que o Criador dos Elfos-Demônios desejou para nós? Para sermos alimento para monstros e nada mais? Não, foi assim que as coisas aconteceram, e sinto muito que esteja acontecendo com você, disse Nua, puxando a esguia elfa-demônio para seus braços e acariciando as costas da mulher repetidamente. A maciez de sua pele não diminuía sob as finas camadas duplas de tecido. Nua, você é minha amiga, certo? A voz de Sobela falhou. Por favor, eu não aguento. O cheiro de assado e sangue. Eu sou uma cortesã. Eu sou uma prostituta para príncipes e nobres, não uma guerreira. Eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Por favor, faça alguma coisa. Por favor. Tudo bem, tudo bem. Sussurrou Nua no ouvido freneticamente contraído de seu companheiro. Eu vou te ajudar, isso é tudo que posso fazer, mas você confia em mim? Sobela recuou um pouco, ela encarou os olhos azul celeste de Nua, e a sensação da mão dela acariciando sua bochecha era quente e reconfortante. Eu faço o que você quiser, mas, por favor, chega. Seus olhos se abriram em choque quando a mão de Nua se fechou em volta de seu pescoço e começou a apertar. Sua boca se abriu, e ela teve um momento de terror e surpresa em seu rosto enquanto era puxada para a frente. Aconteceu rápido demais para ela entender o que Nua estava fazendo com ela além da dor. Ela agarrou desesperadamente os dedos de aço e sentiu a nobre mercenária elfa da floresta se mover atrás dela. Vai acabar em segundos, Nua prometeu com uma voz áspera, sua outra mão envolvendo a cabeça de Sobela e puxando-a para trás. A elfa-demônio sentiu tudo desaparecer. Visão, som, tudo, e então escuridão.